Voltamos aqui para nossa live. Troquei minha conexão. Agora vamos ver se a gente consegue se conectar com o Felipe novamente. Tá? Seja bem-vindo de novo. Vou rebobinar a fita para você que não entrou, não tinha entrado ainda na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre como você pode construir uma startup do zero com o Felipe Matos, que é aí uma das maiores autoridades no desenvolvimento de startups no país. Vou esperar o Felipe conectar de novo aqui com a gente e a gente já vai chamar ele para a gente fazer o nosso bate-bola. Pronto, o Felipe entrou. Vamos ver aqui. Vamos lá, Felipe. Vamos ver se agora vai. E aí? Então, eu tô te ouvindo perfeitamente, mas você não consegue me ver, né? Não. Bom, vamos tocando do jeito que dá. Qualquer coisa a gente muda, vai pro Zoom, enfim, dá algum jeito aqui, mas não vamos deixar de fazer o nosso bate-papo. Tem bastante gente aqui interessada em assistir o que você tem para compartilhar com a gente, Felipe. Agora sim, agora deu. Ah, muito bem. Então, rebobinando a fita, ó. Seja bem-vindo, muito feliz de estar conversando com você aqui, tá? É um prazer enorme te receber aqui no nosso canal, tá? Maravilha. Prazer é meu. Tá todo mundo em casa, né, gente? Todo mundo tem internet. Esse horário congestionado. Enfim, mas vamos lá. Agora, você sabe que o pessoal trocou, depois do Fique em Casa, o pessoal trocou o Jornal Nacional pelas lives, né, de 8 horas. Agora todo mundo entra em live 8 horas da noite e sobrecarrega o Instagram. Vamos em frente, né? Mas vai dar certo. É bom tá fazendo esse bate-bola com você aqui. Felipe, Vamos eu lá. quero começar pedindo para você se apresentar, né? A gente já se conhece há bastante tempo. Tenho certeza que muita gente aqui te conhece também, que está acompanhando o nosso canal. Mas eu queria que você apresentasse um pouquinho e falasse um pouquinho da sua jornada empreendedora. Você começou a empreender com 16 anos e vem empreendendo, vem sendo mentor de grandes projetos de sucesso na área de empreendedorismo de startup no país. Conta um pouquinho para a gente da sua história, como começou até aqui. Legal. Na verdade, eu comecei a empreender com 12. Com 14, com 12 eu comecei a programar, 14 eu fiz o primeiro site, 16 é a primeira empresa. Então, se a gente estiver falando de empreender como abrir um negócio, aí é 16 mesmo. E esse negócio, aos 16, foi o primeiro aplicativo móvel da América Latina. Era numa época onde o celular não era nada smart, né? Ele era monofônico, monocromático, tinha uma tela com 3 linhas, assim, era aqueles Nokia antigão. A gente usava a tecnologia WAP, que era caro, lento, enfim, muito diferente da internet móvel que a gente tem hoje. Mas naquele momento eu já via o tamanho do poder dessa transformação, né? Que é a internet móvel naquele momento. E aí, de lá para cá, eu não parei mais de trabalhar com tecnologia. Eu fundei vários negócios, fundei o Instituto de Inovação em Minas, em Belo Horizonte, sou de lá, e foi a primeira aceleradora de negócios de tecnologia do Brasil. A gente se associava com empreendedores, principalmente ligados à universidade, que estavam fazendo alguma pesquisa científica com tecnologia e criava empresas junto com eles para levar essas tecnologias para o mercado. Tecnicamente, eu diria que a gente criou um venture builder, que é o termo que se fala hoje. Mas nem a gente sabia disso na época. E esse modelo depois evoluiu para um fundo de investimento. A gente acabou ajudando a trazer para o Brasil o primeiro fundo de capital semente que existia, que foi o Fundo Novato. Nessa época, eu era CEO de uma das nossas empresas, que é uma empresa de transmissão de voz sobre IP, que criou um Skype uns 3 anos antes do Skype existir. E eu fui CEO da primeira empresa investida pelo primeiro fundo de investimento de capital semente para startups no Brasil. Legal. Isso foi em 2004, por exemplo. E aí, de lá para cá, a gente
escalou esse modelo, acabamos criando o nosso próprio fundo lá no Instituto de Inovação. Fomos, na verdade, gestores, né? Ganhamos o edital do BNDES e nos tornamos os gestores do Fundo Criatec, que era, naquele momento, o maior fundo até então concebido para startups, com capital semente, enfim. Avaliamos mais de 2.000 negócios no Brasil, investimos em 36, uma super história. Ali, a gente viu muitos negócios digitais, por assim dizer, né, mais parecidos com as startups tech que a gente conhece, mas o fundo, por uma série de razões, não investia tanto nesses negócios. Ele tinha uma cara mais industrial, mais hard tech, mais life sciences. E as empresas também estavam já num momento muito inicial, muito anterior ao onde elas deveriam estar para conseguir captar um investimento de milhões de reais, que era o que a gente fazia na época. Então, com esse gap, e entendendo que era uma época que tinha muito pouco investimento anjo, ou investimentos em startups em estágio inicial no Brasil, eu resolvi criar uma aceleradora aqui, nos moldes do que nós estava começando, a Y Combinator, Techstars nos Estados Unidos. Ele era trazer esse modelo para cá, para apoiar esses negócios que estavam nessa fase. E aí nasceu a Startup Farm, que foi a primeira aceleradora de startups digitais no Brasil. Né? A Farm vai fazer quase 10 anos, né? Começou... 2011, né? A ideia nasceu em 2009, em 2010 o projeto começou a ser executado, mas a primeira edição aconteceu mesmo em 2011. Na verdade, isso é. Então, em 2021 fará 10 anos. Foi primeiro do Brasil, a gente teve inúmeros casos, né? Eu acho que talvez o caso mais famoso foi do primeiro programa 2 que a gente fez no Rio, participou a Easy Taxi, que depois ficou muito grande, foi vendida e tal, mas também muitas outras empresas que participaram pela FAM ficaram enormes, né? Já são aí milhões e milhões algumas centenas de startups aceleradas na Farm, mais de 100 milhões de dólares de investimento captados por elas, mais de 300 empresas, e aí, por conta dessa história da Startup Farm, que teve muito sucesso, que foi pioneira, eu fui convidado pelo governo federal para dirigir o programa Startup Brasil, que foi o primeiro programa criado, né, pelo governo brasileiro em nível federal, já tinha o CID naquela época, para apoiar startups. E aí fiquei 2 anos e meio como diretor do Startup Brasil. Foi um super desafio, enfim. É muito difícil empreender no setor público por N razões burocráticas, orçamentárias, políticas. Mas, ainda assim, acho que a gente conseguiu fazer um grande trabalho. O Startup Brasil apoiou quase 200 startups, a gente investiu quase 80 milhões de reais. As empresas apoiadas pelo Startup Brasil, muitas delas se tornaram grandes startups conhecidas, elas multiplicaram o investimento recebido em grande número. Então, foi muito legal. Saindo do Startup Brasil, eu tive um momento de voltar para a Farm e também trabalhar com políticas públicas, onde a gente lançou o Dínamo, que é um movimento com várias entidades do setor. Então, tem Anjos do Brasil de Investimento Anjo, Associação Brasileira de Startups, Associação de Investimento, várias entidades e pessoas que representam diferentes elos do ecossistema se juntaram para montar o Dínamo, que é uma associação sem fins lucrativos, que tem o objetivo de melhorar o ambiente de negócio para startups no Brasil, nas políticas públicas, o ambiente regulatório. E aí é um trabalho de advocacy, né? Junto com o governo, principalmente, mostrando o que está de errado e que precisa mudar, o que está dando certo e que precisa ser ampliado, que iniciativas importantes já acontecem em outros países que a gente não tem aqui. E, enfim, passei um tempo também, depois da minha volta para a Farm, Startup Brasil, eu tive um super burnout, que foi um período
muito tenso, escrevi já bastante sobre isso, onde eu parei tudo, tirei um período sabático, fiquei um ano fora da farm, vendi minha participação, enfim, fui para fora e tal. E aí, na volta, achei que seria importante passar um tempo numa startup que já tivesse numa fase de crescimento mais avançada. Eu tinha ajudado milhares de startups, né? Eu escrevi o livro 10 mil startups, que você Uhum. falou um pouco no começo, mas tinha visto muitas delas crescerem bastante, mas nunca tinha estado em uma startup que tivesse chegado nesse patamar de crescimento. E eu achava que isso era importante para mim como carreira. E Uhum. aí fui para a Inloco, que era uma empresa que eu já admirava muito, conheci desde o começo, os fundadores, fiquei 2 anos lá, até bem recentemente, saí agora, logo bem antes do estouro ali da crise, né? Uhum. E atuei em muitas áreas de produto, marketing, venda, expansão internacional, uma empresa que cresceu assustadoramente no período que eu tive lá, então foi de muito aprendizado aí. E hoje eu estou com vários projetos. Então, amanhã estou estreando uma coluna nova no Jornal Estadão, Oh, que legal. que passa a ser uma coluna fixa minha lá. Eu estou com a 10K Digital, que é uma comunidade de recursos, conteúdo, cursos para empreendedorismo. A gente Uhum. deve lançar alguns cursos para captação de investimento, MVP, enfim, validação de produto, construção de MVP sem Uhum. programação, que é muito aguardado. Tenho feito projetos de consultoria para várias empresas, tanto startups quanto grandes empresas. Uhum. Fazendo trabalhos para BID, para organismos multilaterais. Enfim, estou falando para caramba, né? De E, jeito nenhum, tá é, ótimo. mas isso aqui para funcionar. Então, é um pouco aí dessa trajetória dos últimos 20 anos, 22 anos já. Legal. Startups, né? E aí, muita água passou. Eu acho que o seu microfone está ligado no Bluetooth do fone. Ah, o meu microfone tá aqui? Aham. Eu não tô ouvindo. Tá, então tudo bem. Deixa ele Agora aqui. voltou. É que tava Agora longe, voltou. agora voltou. Então, Tá Felipe, bom. obrigado pela introdução. Acho que está mais do que claro, né? Já era claro para mim, acho que está mais do que claro para as pessoas que estão nos acompanhando, que nos acompanham, que o que você tem mais, o que você mais tem de bagagem, né, em relação ao universo de startups, e você tem compartilhado, você tem multiplicado esse conhecimento, isso é muito interessante. Prova isso é o livro que a gente vai falar um pouquinho deles hoje também. E aí eu queria ir para um pouquinho para o nosso tema de hoje. O nosso tema é empreendendo, né, começando uma startup do zero. A pergunta é, para quem está assistindo a gente aí, eu tenho uma ideia de startup. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar, na sua opinião? Bom, primeiro passo para você que tem uma ideia é validar essa ideia, para entender se ela faz sentido. Esse é bem clichê. Aham, Mas como é que a gente faz isso? E mais do que isso, né? Porque aham, não adianta a gente ter uma ideia boa e eventualmente validada se você não tem as condições de implementá-la, de executá-la, né? Então, uma boa ideia, ela precisa ser tecnicamente possível, então eu tenho que conseguir implementar, e não adianta uhum, ela ser tecnicamente possível pelos engenheiros da NASA e não por você, né, ou seus sócios. Ela precisa ser economicamente viável, ou seja, precisa parar em pé, do uhum, ponto de vista financeiro, alguém tem que estar disposto a pagar, e de preferência mais do que aquilo que você vai gastar para uhum, entregar esse produto ou serviço para esse cliente. E ela precisa ser desejável, ou seja, tem que resolver um problema de alguém. Se ela for tecnicamente possível, ficar em pé financeiramente, mas ninguém quiser, ou um número muito pequeno de pessoas tem esse problema e está disposto a pagar, você também não tem mercado. Então a validação ela precisa estar nessas três dimensões. Então, mas legal. você consegue entregar, as Uhum, pessoas precisam dessa solução, ela resolve um problema
que é relevante o suficiente, grande o suficiente para gerar um mercado para você, e se essa solução para de pé do ponto de vista financeiro. Aí fazer essa validação é basicamente testar, colocar essa ideia à prova no mercado. E aí Legal. você tem várias ferramentas para fazer isso. A gente pode falar um pouco mais. Vamos falar um pouquinho de validação. Esse dia eu estava vendo uma entrevista sua e você falava uma coisa muito interessante que dizia assim, ó, o empreendedor deve se apaixonar pelo problema e não pelo produto. Explica melhor um pouquinho isso pra gente. Então, um erro muito comum de muitos empreendedores e alguns inventores, né, é aquela paixão pela sua criação. Tem gente que fala, meu filho, eu via muito isso, tem um perfil inventor, né? Os empreendedores, por exemplo, mais ligados à ciência, na minha época de inovação, os pesquisadores eram muito apegados aos seus inventos, né, por exemplo. E tinha um tipo de ideia que era assim, era uma solução em busca de problema, né? Criei essa solução tecnológica aqui, isso serve para quê? Esse é um caminho, né, de validação que parte da solução. Assim como você pode ter um caminho de validação que parte de identifiquei um problema, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Agora está todo mundo em casa e um monte de estabelecimento fechado, que não pode abrir, que não está recebendo público, o que eu posso fazer para resolver esse problema? É um outro caminho. Uhum. E ainda teria um terceiro, um pouco mais complexo, que é pelo lado da viabilidade financeira. Então, tem um problema aqui que gera um prejuízo muito grande, como é que eu consigo criar alguma coisa para aumentar a eficiência desse processo e gerar, né, reduzir um custo ou gerar capital. Mas beleza. Voltando para a pergunta da paixão, esse grupo que tive uma ideia, criei um produto na minha cabeça que é o mais lindo do mundo, e aí não quero abrir mão dele. E sou apaixonado por ele e é o My Precious. Isso acaba fazendo com que esse empreendedor fique um pouco míope com a ideia. Ele passa a pensar que o valor do projeto dele está na ideia, enquanto não está. Assim, a ideia é menos de 1% do processo e provavelmente ela vai ser completamente modificada no caminho, muito pouco, talvez sobre a ideia original. E a sua ideia de produto é só de uma forma de resolver um problema. Muito provavelmente, em algum momento, outra forma para resolver esse mesmo problema vai aparecer e ela provavelmente vai ser melhor do que a sua. Então, se você ficar focado na sua solução, primeiro, você vai ficar míope, vai ter dificuldade de ouvir e de entender as necessidades do mercado e para se adaptar, e a adaptação ela é fundamental. E segundo, você vai ficar preso numa forma de resolver o problema que talvez não seja a melhor. Então, aí é essa história, né? Assim, se a Netflix, só para usar um exemplo também clichê, ficasse presa no produto, ela ia estar no mesmo lugar que a Blockbuster, num negócio de aluguel de DVD, que foi como eles começaram. Mas, enfim, surgiu uma outra plataforma tecnológica que possibilitava resolver o problema muito melhor e eles mudaram porque eles não estavam preocupados em ser a melhor forma de alugar DVD, e sim a melhor forma de consumo de entretenimento em vídeo, né? E provavelmente ou possivelmente no futuro outras formas vão aparecer e não sei se a Netflix vai conseguir evoluir indo para novas maneiras de resolver esse problema ou se uma outra empresa mais inovadora vai aparecer com essa solução, essa nova solução e tirar mercado dela. Mas, enfim, apaixone-se pelo problema, entenda o problema, porque é ele que você quer resolver. E provavelmente várias alterações e modificações da forma que você imaginou resolver esse problema originalmente podem tornar a sua solução mais interessante. Legal. Muito interessante, Felipe. Fantástico você compartilhar isso com a gente, porque tem muita gente que vai pelo caminho da ideia e do produto, né? Em algumas mentorias que eu tenho dado, essa mentalidade realmente ela é muito presente. Eu pensei nesse projeto, já chamei bastante gente para poder contribuir comigo, já vou começar a desenvolver. Calma!
o mais importante não é a ideia e sim a execução e principalmente saber se isso para de pé, que é exatamente a questão da validação. Só fazendo um refresh aqui que eu acho que é bastante precioso, Felipe, no que você falou, uma ideia ela precisa ser tecnicamente possível para quem está acompanhando a gente, economicamente viável e desejável. Esse é o tripé inicial de qualquer projeto startup que você tenha interesse em desenvolver, ou que você deseja desenvolver. E agora a gente vai para a parte de validação, né? Tive a ideia, ela é tecnicamente possível, economicamente viável e desejável, preciso validar. E a pergunta é, quais são os passos, né, de forma bastante prática, aí, como você tem colocado para a gente, Felipe, que você acha que o empreendedor deve seguir para poder saber se o projeto dele é viável ou não? Legal, eu acho que vale dizer que essa resposta ela não vem antes da validação, ela vem com a validação, né? Por exemplo, saber se a ideia é viável economicamente ou é desejável, as pessoas querem. Eu vou ter que validar para descobrir isso. Eu posso ter uma hipótese inicial de que sim, eu posso ter um sentimento que pode ser bem qualificado por pesquisa, porque eu já venho do setor e conheço gente que tem esse problema, porque é um problema que está latente, mas ainda assim, se nessa abordagem as pessoas vão estar dispostas a pagar, por exemplo, só validando. E mesmo se você é capaz de construir, né? É tecnicamente possível, você pode achar que sim, mas quando for tentar entregar, vai descobrir que o buraco pode ser mais embaixo Não é e tão não é tão fácil. fácil entregar como você imaginava. Ou tão barato, custa mais caro, é mais difícil, tem que contratar mais gente, aí a conta passa a não fechar. Então, essas respostas, elas são dinâmicas, né? E essas perguntas precisam continuar sendo feitas o tempo inteiro. O processo de validação, ele não é assim, tive uma ideia aqui, validei aqui, entrego aqui. A validação, ela é constante. E mesmo um negócio que estava funcionando bem hoje, estava validado, amanhã surge uma pandemia que muda a realidade do mercado e ele não funciona mais, né? Então, para usar o exemplo extremo do momento, mas o mercado está mudando o tempo inteiro e essa mentalidade de estar sempre aberto e buscando se adaptar, ela precisa percorrer a vida toda do empreendedor. E aí, beleza, como é que eu faço para validar? Você tem algumas fases. O mais importante, eu acho, no processo de validação é estar aberto para ouvir muito do mercado, entender muito do seu cliente em especial, e, obviamente, estar aberto a se adaptar a partir desse entendimento. Você precisa de TBC, como diria um antigo sócio meu, que é tirar a bunda da cadeira e ir lá falar com o seu potencial cliente. Hoje em dia, talvez continue com a cadeira e faz um monte de call, live, e videoconferência, ligação, mas enfim, é nessas conversas que você valida. E aí depende muito assim, de onde você começa, o que você já tem. Se você já é uma pessoa que tem experiência nesse mercado, já tem uma rede, você começa por aí. Se não tem, talvez você tenha que se buscar, né, cercar de aliados que possam te ajudar a chegar até esses clientes. No começo, você vai conversar para entender o problema. Então, você não vai fazer uma venda, você não vai para o seu cliente para vender o seu produto. Você vai no seu cliente para entender qual é o problema dele, como esse problema funciona e se a ideia de solução que você tem parece ser aderente com esse problema. Então, um erro muito comum é o empreendedor ir falar com o cliente na fase de validação para vender, ou ir com um viés muito forte de confirmação. Eu vou lá para confirmar que aquilo que eu acredito está certo. É certo, Às vezes, a gente vê muito, às vezes, pesquisas de validação, essa service, formulário do Google e tal. E aí, às vezes, tem algumas perguntas do tipo: você não acha que falta um sistema que que você não sente falta da minha solução, sabe? Não perguntem isso, por favor. É porque você está completamente enviesado. Está fazendo uma pesquisa para confirmar aquilo que você já acredita. Uma boa abordagem para você ter é justamente o contrário.
é você se colocar com a posição de cético, partir da premissa de que as suas hipóteses estão erradas e tentar provar o contrário. Para você tentar, né, tirar um pouco desse viés de confirmação. Aí tem um monte de técnica, desde da fase mais exploratória, que é de entender o problema. Então, se você, por exemplo, tem uma ideia para um setor que você não conhece, antes de ir conversar com o cliente, você precisa estudar um pouco. Então, ler sobre o setor, ler relatórios, falar com pessoas que entendam desse setor, para você ir para uma conversa com o cliente, tendo o mínimo de contexto. Se você já conhece o setor, você pode pular essa fase. Mas ainda assim é legal fazer um pouco de pesquisa exploratória. Aí você vai ter uma primeira conversa para entender como funciona o processo de solução daquele problema. E aí é muito mais ouvir do que falar. 90% ouvir, 10% falar. Tem um amigo, Guga, que você conhece, que ele usa a técnica de repetir a última afirmação do interlocutor. Então, vamos dizer que a gente quer resolver um problema. Fala um problema aí. O problema que eu tenho, deixa eu ver aqui, um problema de, sei lá, pagar minha... Eu não lembro. Fala um. Tá bom, beleza. Muito boleto para pagar, só para pegar o seu ganho. Você recebe vários, você tem que pagar, cada um vence num dia. Mas assim, eu que estou falando do problema, né? Na verdade, eu quero te entrevistar. Você tem muito boleto para pagar? Realmente tenho. Legal. E como é que você faz para pagar os seus boletos? Olha, normalmente eu vou na caixa de correspondência quando eu lembro, porque muitas vezes eu deixo atrasar de um mês para o outro, aí fica aquela pilha de coisa na caixa de correspondência, pego. Aí quando eu vejo que está atrasado, não dá mais para pagar o boleto, aí eu tenho que entrar na internet para poder pegar uma segunda via do boleto, para poder entrar no banco e fazer o pagamento. Ah, mas você deixa atrasar? Então, assim, você pega uma frase que seu cliente potencial falou e repete, tipo, mas você deixa atrasar? E às vezes vem coisas que você nem estava esperando. Eu queria saber como é que ele faz para pagar o boleto. De repente eu descobri que ele costuma deixar atrasar. Quem nunca, né? E, enfim, e provavelmente quando você vai repetindo essas conversas, e eu recomendo no começo ter o máximo de conversas possível, né? Assim, fale com dezenas, talvez 100 possíveis clientes. O número, claro, vai depender muito do tipo de negócio, do tamanho do setor e também da heterogeneidade, o quão homogêneo, o quão iguais ou diferentes são os seus clientes, né? Então, se você começa, depois que você começou a fazer algumas entrevistas, as conversas começam a ficar muito repetidas, começa a confirmar o processo e não vem muita coisa nova, é sinal de que já está bom. Dependendo do caso, você vai precisar falar com muita gente. Em outros casos, sei lá, você quer fazer uma solução para médicos dermatologistas. Você falou com 10, você já vai ter uma boa noção de como é que é um problema mais específico, por exemplo, né? Mas, enfim, é uma conversa para entender o problema, né? Quais são as etapas, como é que ele funciona, quais são as dores aí nesse caminho. Tem um monte de ferramenta que pode te ajudar nessa fase. Eu recomendo usar o mapa de empatia, que é um canvazinho que você coloca lá a persona, né? Com quem você está falando, é o professor, é o médico, a pessoa que paga o boleto. E ele tem ali algumas áreas para serem preenchidas com um post-it, famoso modelo Canvas. E aí fala o que essa pessoa pensa e sente em relação a esse problema, quais são as dores, quais são os medos, quais são os ganhos, né, para resolver essa tarefa. Um outro conceito legal de ter na mente é o job to be done, que é a tarefa a ser feita. Então, qual que é a tarefa a ser feita? Pagar o boleto, marcar uma consulta médica com o meu paciente, ou então, qual que é a tarefa, né? Que problema você quer resolver? Entende bem essa tarefa e entende bem as dores, né, e ganhos dos envolvidos nesse processo para resolver essa tarefa. Então, assim, nessa fase, perceba que a gente não está falando nada da solução. Eu estou aqui tentando entender o máximo do problema
Uhum. de como é que as pessoas lidam com ele, quais são as dificuldades, quais são as dores, quais são os ganhos, o que que as pessoas estão buscando, e às vezes tem ganhos que a gente nem estava imaginando inicialmente, né? Tipo, eu busco conveniência, porque eu não quero ter que ficar, ou sei lá, economia, porque o que eu vou economizar de multa dos boletos que eu vou deixar de Uhum. atrasar por causa da solução, eu já ganhei dinheiro e paz de espírito, né? E também, putz, deixo de ficar com meu nome sujo, que pode ser um problema, ou cortar um serviço, porque eu só vi, putz, esqueci de pagar. É, percebe? Aqui eu estou usando um exemplo que Sim, é sim. próximo de todo mundo para a gente começar a entender e enriquecer isso. E aí, a partir do momento que você tem um entendimento mais claro do problema, só aí você começa a trazer algumas hipóteses, né? Eu acho que quando chega na sua solução tem que ser a última fase dessa conversa. Às vezes nem você vai ter várias rodadas antes de chegar nesse momento. Uhum. Antes de começar a falar da sua solução, eu gosto de tem algumas perguntas do tipo, e se você tivesse uma varinha mágica para resolver esse seu problema, como é que você faria? Né? Tentar, porque quanto menos você contaminar, melhor, né? Você quer ouvir, porque se você já chega falando, você gostaria de um serviço assim, 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 assado, cansado, né? né? Tipo, ou então, a pergunta é horrível também, quanto você pagaria, o tal do quanto você pagaria, Agora, não costuma funcionar bem. uma coisa interessante, Felipe, bastante interessante nesse processo é que, mesmo sabendo disso, que parece, né, para a gente que está estudando o segmento startup já há algum tempo, parece uma coisa óbvia, mas ainda assim tem muita gente viciada no produto, que tira dinheiro do bolso, vende o carro, ou vende a casa, ou pega empréstimo no banco, desenvolve aquilo que entende que faz sentido para depois chegar no cliente e fazer a validação. Talvez essa tenha sido a dica mais rica, né, de toda a minha jornada empreendedora, não faça nada antes de saber se o seu produto faz sentido para quem eventualmente pode utilizar, ou melhor, se o problema que você acha que é um problema, de fato é um problema. Exato. E daí, eu já cansei de ver, tem casos, alguns dramáticos, assim, de empreendedores que chegam no processo de aceleração, já tendo investido muito dinheiro em construir uma solução robusta na linha do produto que eles acreditavam que era fazer sentido, mas nunca tinham ido lá falar com o mercado. E é o que a gente faz na primeira semana, né, de aceleração. Vai lá falar. Esquece a sua solução e normalmente é uma semana muito reveladora, assim. E esses casos que tinham já gastado muito tempo na solução, normalmente tinha muita resistência de fazer isso, porque né, já tinham pulado essa etapa, não queriam voltar, com medo de talvez isso. E voltavam muito surpreendidos, porque algumas verdades que eles imaginavam não eram tão verdades assim. Então, assumir também quando a gente está fazendo alguma coisa inovadora, né, e startup tem muito a ver com essa inovação e essa incerteza, a gente tem que assumir a incerteza, na verdade. Então, você não pode trabalhar a partir da premissa de que você tem uma série de variáveis dadas como verdade, né? Elas são verdades no máximo temporárias, são hipóteses, e é por isso que a gente precisa ser ágil, testar rápido e, como diz no jargão, falhar rápido, né? Você vai falhar muitas vezes, várias hipóteses não vão se confirmar, muita coisa vai dar errado no caminho, e é normal que dê, porque você está testando. Então é importante não gastar muito tempo e muito dinheiro construindo muita coisa no momento onde tudo que você tem ainda está muito frágil enquanto hipótese, porque é fácil, aí fica mais fácil de mudar, passar para a próxima, dar um passo para trás, rever alguma coisa, voltar de novo. Né? Esse é a ideia, né, do modelo de gestão enxuta, ou de startup lean, como a gente chama. Legal, muito bom, Felipe. Olha só, tem um dado divulgado, né, pela Agência Brasil, que ele diz que o Brasil tem hoje 363 incubadoras de negócios e 57 aceleradoras. Você, como você já colocou aqui, é fundador da Startup Farm,
foi uma startup que acelerou centenas de projetos e muitos projetos bem-sucedidos. Fala pra gente o seguinte, como é que se dá o processo de aceleração e qual que você acha que é o melhor momento, qual que é o momento ideal para quem está trabalhando com uma startup, para quem está fundando uma startup, procurar essa alternativa? Legal. Acho que vale dizer, antes de responder, até que lá atrás, no Instituto de Inovação, a gente já acelerava e depois no Startup Brasil era um programa que aconteceu com aceleradoras. Eu trabalhei com 18 aceleradoras do Brasil. E aí fez parte também de associações internacionais de aceleradoras. Então, acho que tenho bastante experiência sobre esse processo todo de aceleração, não só na Startup Farm, né? Até porque uma aceleradora nunca vai ser necessariamente a melhor para você. Cada uma se especializa num setor, numa fase, num segmento. Então, eu não sei se dá para a gente dizer de qual que é o momento ideal que vale para todo mundo. Eu posso falar de forma geral, mas uma boa dica aqui é entender em que fase você está e qual que é a tese com o que é a aceleradora, onde você pretende se acelerar, em que você está buscando apoio, com que tese ela trabalha. Porque algumas aceleradoras são mais focadas em startups na fase mais inicial, ali pré-ideia, pré-MVP, exemplo, Founders Institute. Eles pegam empreendedores e negócios na fase pré-PPT. É um momento de só tem uma ideia agora. A maioria das aceleradoras não entra nessa fase. Elas vão trabalhar ali com o produto validado na fase de tração. O próprio ecossistema evoluiu ao longo do tempo. As aceleradoras no começo atuavam muito nessa fase de validação, ajudando os empreendedores a validarem as ideias. Hoje, quase todas trabalham mais na fase de tração, porque a competição ficou muito maior, tem muito mais startup. Então, aquelas que são selecionadas já têm um produto construído, que já está minimamente validado e precisa crescer. E aí a atuação das aceleradoras passou a ser muito mais ajudar nessa primeira fase de tração do que ajudar na validação. Muitas delas criaram programas separados, né? A ACE tem lá o ACE Growth para quem está em tração e tem o ACE Start para quem está no processo de validação, que é feito todo online, por exemplo. Você tem o Inovativa, que não é exatamente uma aceleradora, mas é um programa que apoia com mentoria, que tem alguns elementos de aceleração, que também entra muitas vezes nessa fase, vai acompanhando as fases da startup. Então, eu não diria que tem a fase certa para procurar uma aceleradora, porque hoje o próprio ecossistema de aceleração já evoluiu a ponto de ter muitas ofertas. Então tem que entender em que fase você está e quais são as opções no mercado que se encaixam bem com essa fase. Existem também muitos programas de aceleração que são especializados em setores, muitas vezes patrocinados por grandes empresas desses setores, né? Então você tem programa de aceleração voltado para o agronegócio, lá patrocinado pela Raizen, lá na Pulse. Você tem programas voltados para energia, patrocinado pela EDP ou por empresas de energia, e por aí vai. Então, aí tem muito menos a ver, talvez, com o estágio e mais com o setor. Se o seu setor faz sentido, você tem programas de empresas como Visa ou outras empresas financeiras voltadas para fintechs ou soluções na área financeira. E hoje, eu diria que mais do que essas 50 e poucas aceleradoras que aparecem no estudo, você tem muitos programas de aceleração feitos em parceria com essas aceleradoras, muitas vezes com outras empresas e instituições. Então, as opções são um número maior do que essas 50 só. O que é bom, por um lado, tem muita oferta, né? No meu tempo, eu só tinha essa farm e depois mais meia dúzia. Hoje a gente tem muita opção, isso é ótimo para o empreendedor, que ele pode escolher. Os bons projetos, eles agora acabam sendo disputados pelas aceleradoras, isso coloca mais poder na mão do empreendedor. E ele passa a ter ofertas também mais atrativas, tanto do ponto de vista do que elas oferecem
investimento, equity, que a aceleradora eventualmente vai ter, quanto de especificidades para o negócio. Então, elas vão ter mentores especialistas, tudo muito mais direcionado para aquilo que esses empreendedores precisam em cada momento. Pô, muito bom, Felipe, muito esclarecedor. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que é um tema muito buscado pelas startups para quem está buscando empreender, que é o tema investimento e valuation, né? Sempre um ponto que entra, né, que é um ponto convergente aí para quem está buscando um investimento, é a questão do valuation. Na sua opinião, qual que é a melhor maneira de você definir um valuation para uma startup que está começando? A melhor maneira é não definir. Porque você não tem parâmetro para definir quando você está começando. Uhum. E esse, aliás, foi um problema que a gente se deparou muito fortemente nessa startup, me vendo com várias outras aceleradoras. Então, para resolver esse problema, o que muitas aceleradoras fizeram no começo era não define, é um valor único e pronto. Você aceita ou não. E aí, eu lembro que na primeira geração das aceleradoras no Brasil, trabalhava-se muito com equity, que é alto hoje, né, que era 20%. Então, se quer entrar no meu programa, dá 20% de participação, tem tanto de investimento, e assim é a mesma regra para todo mundo. Uhum. Depois você teve uma segunda fase, onde as aceleradoras começaram a flexibilizar um pouco mais, dependendo da fase. Então, empresas que eram um pouco maiores, estavam um pouco mais flexíveis, menores e tal. Até que se teve, principalmente com o advento do SAFE, que é um modelo de contrato de investimento conversível a valor futuro pela Y Combinator, mas que já era praticado também com os instrumentos de dívida conversível nos Estados Unidos, é que você criou a ideia de não definir um valuation agora e levar ele para o futuro. Eu vou tentar explicar para ser mais didático. Uhum. Você está no começo, ninguém sabe quanto sua startup vale ou pode valer, e sejamos francos, não temos muitos elementos para chegar no número agora. A gente vai gastar muito tempo tentando negociar, cada um tentando convencer do outro lado, sem argumentos muito objetivos. Vamos deixar essa discussão para frente? Então, toma aqui, eu sou investidor, toma aqui um cheque de X, sei lá, tá aqui, ó, R$200 mil. Uhum. E quanto isso vale da sua empresa, eu não sei, sabe? Vamos concordar que a gente não sabe e a gente vai converter esses 200 mil no futuro, daqui a 2 anos, quando você estiver um pouco maior, tiver mais tração, tiver mais dados históricos que permitam embasar esse valuation e for receber uma nova rodada de captação, aí eu converto esse empréstimo que eu estou fazendo de R$200 mil, ele fica como um empréstimo conversível em ações. E aí eu converto no momento da entrada do próximo investidor com um desconto sobre o valuation que esse investidor estiver negociando. Porque aí, né, esse desconto para comprar o risco maior que eu estou correndo hoje entrando nessa fase anterior. E aí o que se passa a discutir são os limites, né, os caps, como a gente fala. Então, qual que é o valuation máximo que aquele investidor estaria disposto a pagar, o mínimo, e aí você tem algumas janelas. E o valuation real mesmo vai acontecer quando uma nova rodada de investimento vier no futuro. Presumivelmente você vai ter mais elementos para ter essa informação. Se não tiver, pode ser também conversível numa próxima rodada, e aí você tem algumas rodadas anteriores que vão ser precificadas só lá na frente, quando você já tiver condições de estabelecer um valuation de maneira mais assertiva. E aí o que você vai ter que fazer é discutir muito bem os termos e estabelecer os limites ali, mínimos e máximos. Normalmente os contratos vão dizer que, e se der errado? Então, se der errado, o investidor perdeu dinheiro. Ou depois de 3, 4 anos, ele pode converte a participação dele no teto que foi estabelecido do valuation, ou no piso, na verdade. Normalmente, se ninguém mais se interessou, vai converter no piso, porque você não está valendo muita coisa, provavelmente.
Mas, basicamente, é um bom jeito de resolver, é você evitar chegar num valor específico nessa hora. Ou seja, o que a E, gente está vendo aqui é um valuation. Vamos deixar essa discussão para frente e quando a gente for conversar sobre isso, aí a gente estabelece um desconto, um cap mínimo, um cap máximo, até para que seja justo com quem investiu em relação aos investimentos futuros que vão vir. exato. Na verdade, não quando a gente for conversar sobre isso, é agora. Agora a gente estabelece mínimo, máximo e desconto, e Uhum. o valor mesmo a gente deixa lá para frente. Porque senão você entra numa discussão infernal, que é, obviamente, o empreendedor vai tentar jogar para o máximo, o investidor vai querer o mínimo, e aí ao invés de ter uma negociação construtiva, ela é destrutiva porque você não tem elementos para definir e vai acabar gastando muito tempo numa discussão que normalmente não é muito frutífera nessa fase. À medida que o projeto avança, você passa a ter mais elementos para discutir. Você tem histórico, você tem dados, qual que é a sua taxa de crescimento, qual que é o tamanho da sua margem. Eu Uhum. consigo criar comparáveis, ou seja, comparar como você está em relação a outras empresas do mesmo setor ou da mesma fase de crescimento, ver quanto que elas estavam valendo nesses momentos. E, então, você tem muito mais balizadores e elementos para a definição de valuation em fases mais avançadas, né? Porque você passa a ter histórico Tem e não vai track estar... record, né? Que É, o pessoal chama. senão você fica discutindo em cima de achismo e futurologia e, Tá. pelo amor de Deus, tem empreendedor que faz aquela planilha maravilhosa, falando que no ano 5 quando eu tiver 10% do mercado, eu vou estar faturando 400 milhões. Mas o Isso meu nessa business plan fase, seu business plan não vale nada, desculpa te informar. Nessa fase, na fase que você está só na ideia ou pré-validação, para não ser tão, para dizer nada, vale muito pouco, né? Porque eu acho que fazer um exercício do business plan é válido. É Uhum. legal você entender em que tamanho seu negócio pode chegar potencialmente, Uhum. mas basear nisso o preço, quanto vale seu negócio hoje, você que não construiu nada ainda, não vai colar. Muito bom, Felipe. Bom, vou falar um pouquinho do livro. 10 mil startups está aqui. É um Olha livro que aí. eu super recomendo. Inclusive, ó, vou mostrar aqui, vou tirar onda aqui, que o meu tem até dedicatório aqui, ó. Esse livro, para quem não viu ainda esse livro, né? Ele está disponível onde, Felipe? Da Tá Scribe? na Amazon. Na Amazon? Mas dá para pedir pelo site também, não? Dá para, na verdade, não. Tá só na Amazon hoje. Legal. Acho que dá, talvez se entrar no site da editora, em 10milstartups.com, acho que dá para pedir por lá também. Mas se eu não me engano, vai para um link da Amazon. Legal. Bom, quero te fazer duas perguntas sobre o livro para a gente poder arrematar aqui a nossa conversa. A primeira é, como é que foi o processo de concepção do livro? Como é que você deu start falando, cara, vou escrever um livro sobre as startups que eu já trabalhei? Então, fazia já bastante tempo que eu queria escrever esse livro. Eu acho que ele ficou uns 5 anos na gaveta, assim, vou escrever, vou escrever, vou escrever. O que deu o start do livro, para ser bem honesto na resposta, foi muito o pós-burnout que eu tive, porque aí a gente nunca tem tempo, né? Trabalhando loucamente, tarará, uma hora você pifa, e aí quando resolve parar não, a vida te para, Uhum. e aí eu tive esse período sabático e tal, eu falei, putz, é agora. Agora é a hora de escrever o livro, né? Agora é a hora de que eu vou ter tempo para isso. E quando eu decidi que ia assim escrever, eu Uhum. comecei a pensar, é que eu fui ver o número de startups que já tinham passado pelas diferentes iniciativas que eu fundei e geri, e vi que já estava passando de 10 mil startups. Tava, na verdade, quase em 12. Mas, enfim, eu achei o 10 mil um número muito Completo. emblemático e completo. Eu também estava completando 20 anos de carreira, né, em 2018. Falei, putz, 10 mil startups, 20 anos de carreira, esse é o ano para lançar, né, para escrever e lançar esse livro. E aí resolvi fazer. Legal, muito bom. E eu super recomendo, como eu falei, né? Eu li, é um livro que me ajudou e é um livro de cabeceira.
né? Não é um livro para você ler e largar, é um livro para você ler e voltar a ler e reler, porque tem muitas histórias interessantes e muitas orientações, eu acho que bem pragmáticas, Felipe, para diversas fases do seu negócio. Acho que isso, pelo menos, foi o que mais contribuiu para mim, especificamente. É saber, poxa, quando eu estou validando o produto, o que eu tenho que fazer? Quais são as ferramentas que eu posso buscar? E também ser inspirado pelos exemplos que você compartilhou. E aí eu linko aqui com uma próxima pergunta que é: se você pudesse selecionar uma história das diversas que você colocou no livro, talvez que te marcou, que seja especial para você, ou que você acha que faça sentido dentro daquilo que a gente conversou hoje aqui, né, em termos de validação, investimento, aceleração, enfim, qual é a história que você compartilharia para fazer um teaser do livro para quem está ouvindo a gente? Nossa, que difícil, tá? Deixa eu pensar. São muitas histórias. O livro tem umas 16, se eu não me engano, algumas muito boas também. E todas elas marcaram por diferentes motivos. Eu acho que tem duas ou três, vai. Mas vamos lá, duas que eu gosto de citar. Eu gosto muito do caso do Rank My App, que é um ótimo exemplo de MVP, além dos meninos serem super empreendedores, resilientes, assim, a empresa que já tem mais de 200 pessoas hoje, estão voando, assim, e eles entraram no processo de aceleração cheios de verdades, assim, que rapidamente foram confrontadas pela realidade, né, do mercado. E tiveram dois momentos bastante especiais ali. Primeiro, eu acho que foi o caso de MVP, que eu acho muito didático, que é o que eu exploro no livro. Eles tinham um algoritmo para melhorar o desempenho do seu aplicativo nas App Stores. É mais ou menos fazendo um SEO dentro das lojas, né, que a gente chama de aço. E a premissa deles é que eles iam ter que construir uma solução com todo esse algoritmo automatizado para testar, e a gente falou, não, faz na mão. Eles montaram o algoritmo numa planilha de Excel e começaram a vender e testar o processo deles fazendo tudo manual. E com o objetivo de validar, entender se funcionava. E aí, nesse processo, primeiro, a planilha evoluiu muito, né? Porque você vai fazendo, testando, melhorando. Então, eles economizaram muito tempo de automatizar uma coisa que estava muito crua. Segundo, eles descobriram muita coisa, né? Se validaram várias hipóteses, outras nem tanto. Descobriram o que interessava mais os clientes e conseguiram enfatizar isso melhor. Fizeram muito rápido, então eles fizeram isso em dias, semanas e não meses que eles gastariam para fazer se fosse de outra forma. Então, acho que foi muito, muito assertivo. E o pior, ou melhor, é que eles conseguiram fazer de uma forma que era lucrativo, mesmo nesse modelo manual. Então, eles começaram a escalar antes de escalar, porque eles falaram, nossa, eu consigo gerar valor de forma manual e o que eu gasto para fazer, apesar de fazer manual, é menos do que os clientes são dispostos a me pagar. Então, vale a pena. Enquanto a gente ainda não consegue automatizar, contratar um monte de gente, um monte de estagiário para ficar fazendo, porque eu já vou ganhando dinheiro no caminho. Então, eu acho que foi um caso muito legal foi de mudança de mentalidade mesmo, de como fazer. E também me marcou muito, no caso deles, uma mentoria onde eles estavam olhando para um mercado brasileiro, e hoje a gente até tem um mercado de aplicativos no Brasil razoável, ainda assim muito pequeno em comparação com o tamanho do mundo, né? Das centenas de milhares de aplicativos que existem, 5% estão no Brasil, não sei se o número ainda é esse, mas é um número muito pequeno. Ou seja, 95% do mercado de aplicativo está fora. E eles estavam com a cabeça muito do Brasil, Brasil, Brasil. Eu falei, gente, 95% do mercado de vocês está fora. Pô, vamos testar, vamos fazer isso em outro lugar. E aí isso abriu a cabeça deles. Eles falaram, putz, o mundo é meu mercado e
passaram a olhar para os números globais, a pesquisar o mercado global, a construir soluções que pudessem entrar nesse mercado global, e aí foram selecionados por uma aceleradora norte-americana, a Alchemist, para Uhum. fazer o processo de internacionalização lá. E a Alchemist é a número 3 dos Estados Unidos, apesar de ser um pouco menos conhecida, mas em volume de investimento captado e tal, ela está ali pau a pau com o YC e Techstars. E eles fizeram um processo muito bacana de captação de investimento em dólar, de falar com gente internacional, muito por abrirem a cabeça para como o mercado deles estava muito mais fora do que aqui. Ainda que até hoje eles têm uma atuação muito forte no Brasil, eles passaram a criar soluções em nível mundial. Então eu gosto muito do caso, assim, acho um caso muito bonito, Legal. de muita transformação, e é um caso que hoje está até hoje muito bem. Dá muito orgulho, né? Olhar para trás e ver, poxa, eu ajudei esses caras a dar um próximo passo na jornada empreendedora deles e olha onde eles estão hoje. Tenho certeza que você sente muito orgulho, né? Oh, Que bom. sem dúvida. Ó, essa e outras histórias no livro 10 mil startups, né? Para você aí que gostou do nosso papo de hoje com o Felipe Matos, vai lá na Amazon, depois manda o link que eu vou botar lá no canal no Empreendedorismo, tá, Felipe? O livro, para o pessoal dar uma olhada e comprar. E eu quero aqui super te agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua rápida e pronta, né, pronto interesse em ajudar a gente aqui um pouquinho, compartilhando um pouquinho a sua experiência. Foi, sim, realmente muito, muito, muito edificante e tenho certeza absoluta que para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, foi extremamente proveitoso. Então fica aqui meu agradecimento, minha gratidão pela sua disponibilidade, pela sua participação na nossa live, tá bom? Maravilha, gente. Eu que agradeço. Desejo boa sorte aí para todo mundo na jornada empreendedora. Acho que a gente está passando por momentos bastante desafiadores, né? Todos nós. Acho que vamos voltar para um mundo muito diferente do que ele era até essa crise começar. Mas, apesar de todos os problemas e todos os desafios, eu sou otimista, acho que como todo empreendedor, no sentido de ver que a gente tem muitas oportunidades nesse momento, tanto para empreender, falando do tema, quanto para refletir sobre muitos aspectos aí da nossa vida, dos nossos valores, pensar no que realmente é essencial, enfim, pensar nos nossos propósitos, caminhos de vida, carreira. Então, acho que se soubermos aproveitar essa oportunidade, vamos poder sair desse momento muito melhores do que entramos e com boas direções. Acho que muitas grandes empresas, startups, foram criadas e concebidas em momentos de crise. Você tem movimentações enormes de pessoas, enfim, muitas pessoas saindo dos seus empregos e passando a buscar novos caminhos. Além de, nesse caso específico, ter muita movimentação na economia, né? As demandas mudaram, né? As necessidades mudaram, as pessoas precisam de coisas diferentes, as empresas estão com desafios diferentes, e estão improvisando, porque o momento exige e a gente não estava preparado para ele. E acho que esse talvez seja o momento ideal para empreender, né? Especialmente para startups que são ágeis, que são rápidas, que se adaptam a cada momento. Então, sabendo aproveitar o momento, ele pode ser muito, muito bom para quem quer empreender. Que bom, Espero que que bom. Contribuiu muito. Muito obrigado, Felipe. Desejo todo o sucesso do mundo para você, nos novos projetos aí que você está desenvolvendo, no 10K, né, que é o site que você está alimentando bastante, baseado também no livro, nos cursos que você vai lançar. Conte com a nossa torcida 100%. Eu tenho certeza que você vai continuar brilhando muito e ajudando pelo menos mais 10 mil startups, né, nessa próxima década a serem bem-sucedidas e darem passos aí bastante assertivos em suas jornadas de existência, tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Valeu, Léo. Um Obrigado a abraço todo para mundo aí que você. assistiu. Até mais. Abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Bom, então,
para você que acompanhou a nossa live de hoje, a gente falou com o Felipe Matos sobre como construir uma startup do zero. Foi sensacional, né? Ele trouxe pérolas riquíssimas, desde a parte de concepção, né, de validação de uma ideia, até a captação de investimento. Então, foi